Fala monstro, fala monstra, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Monster Hack, aqui mais monstruoso do universo, o canal do Monstrão Criativo. E é isso aí, se você não é inscrito, já deixa seu like, já se inscreve, já ativa as notificações, já comenta, já compartilha toda aquela lista lá que você sabe que dá aquela fortalecida no canal e o YouTube vai entender que esse canal ajuda designers a se tornarem monstros e monstras para dominar esse mercado com suas garras criativas. Demorou? Então, sem mais enrolação, nesse Monster Hack, pelo que você viu aí, a gente vai aprender a criar uma thumb. Eu vou ensinar você a criar uma thumbnail, né? De uma das thumbnails que eu fiz de um portfólio meu. E vai ser bem interessante que você vai aprender várias técnicas que você vai poder aplicar, tanto em thumbs quanto em outras artes também, né? Então, thumbnail, a gente cria ela em 1920 por 1080, né? E coloca uma resolução de 72, que é o padrão da web. E vou dar um create aqui, ó. Show de bola, criei aqui o meu arquivo, já salvei, né? E a primeira coisa que a gente vai fazer é trabalhar o nosso background. E para trabalhar o nosso background, o nosso fundo, eu vou usar o Midjourney. Eu não vou me dar muito detalhe como que eu criei esse background no Midjourney, mas eu vou deixar um link aqui, que é um dos Monster Hacks passados, que lá eu dou mais detalhe como que você pode criar coisas no Midjourney. Também não é uma aula tão completa assim, né? Porque se você procurar no YouTube, você vai achar trocentos vídeos de como trabalhar o Midjourney, mas nesse vídeo que eu vou deixar aí na descrição, no card aqui do vídeo, você já consegue ter uma base muito boa para criar, beleza? Então, fica ligado que vai aparecer em algum momento aí o card do vídeo para você acessar e pegar o esquema do Midjourney, se você não conhece, né? E futuramente, quem sabe eu crio um guia aí do Midjourney, não sei, né? Não sei se vale a pena. O que você acha? Deixa um comentário aí, se você quiser, eu faço, ou pelo menos tento fazer, né? Para vocês pegarem o esquema do Midjourney, que não tem muito segredo, né? Acho que nesse vídeo que eu vou deixar aí no link, você já vai pegar uma base boa. Demorou? Então, sem enrolação, tô falando muito aqui. É o seguinte, vou lá no Midjourney, que ele fica no Discord, né? Tô aqui no Midjourney, aqui tem algumas imagens que eu criei, né? E o que acontece? Eu já deixei no esquema o fundo que eu vou usar, né? E o script, o prompt que eu usei para criar essa imagem é esse aqui, ó. A Grande Abstract Background, o Rustic. E eu coloquei aqui o segredo para ficar nessa proporção, que se você não deixar assim, ele vai ficar quadrado, né? Você tem que colocar dois tracinhos AR7, 2 pontos, 4. Aí, você pode usar isso aqui, né? Dar um Ctrl C, copia o que eu fiz, ou criar o seu próprio background, né? Mais uma vez, se você tiver dúvida, clica aí no vídeo que está no link na descrição, para você ficar com uma base boa e não ficar perdido nesse vídeo aqui, beleza? Porque aqui eu vou simplesmente importar a imagem que eu já salvei para o Photoshop, né? Lembrando que depois que eu fiz essa imagem no Midjourney, eu acessei um site de aumentar a resolução da imagem, que você também vai encontrar nesse vídeo que eu vou deixar aí no link da descrição, entendeu? Então, se você não viu, vai lá, assiste, dá uma pausa aí, depois você volta aqui para você não ficar perdido mais do que monstro em tiroteio. Demorou? Então, vou lá no Photoshop e importar essa imagem que eu peguei para trabalhar o nosso BG. Aperta aqui, essa textura grunge, botão direito, converter para Smart Object, Ctrl C, vou jogar aqui no nosso arquivo. Você viu que ela está bem maior porque eu usei aquele site de aumentar a resolução, que você encontra no vídeo aí. Dando um spoiler, o nome dele é Upscale Image. UPSCALE Image. IMAGE, acho que é isso, né? Enfim, depois você dá uma procurada lá no vídeo ou no Google. Tô enrolando muito hoje, hein? Você é louco. Vou ter que fazer uns cortes nesse vídeo. Mas enfim, vou pegar essa imagem aqui e vou em Image, Adjustments, Black White para trabalhar o nosso background. Vou vir em Opacity, tirar a opacidade dele, ó. Só que antes eu vou pintar de preto a layer de baixo. Aí eu posso tirar a opacidade para ficar dessa forma assim, ó. Aí eu vou agrupar os dois, vou selecionar os dois e converter para Smart Object. Vou vir aqui em Filter, Camera Raw Filter, vou fazer alguns ajustes. Vou vir aqui em Basic, aumentar o contraste. Vou vir em Textura, aumentar a textura, claridade. E agora, para finalizar o nosso BG, vou vir aqui nesse ícone aqui, Exposure, exposição, né?
tirar, vou clicar na máscara, dar um Ctrl I, apertar B e vou revelar só nas bordas. Tirar um pouquinho a opacidade aqui, né? Vou revelar só nas bordas para criar tipo uma vinheta, uma forma de fazer vinheta. Tem outras formas, mas eu gosto bastante dessa. E vou agrupar os dois e vou chamar de BG. E o nosso fundo, o nosso background está pronto. Agora a gente vai para a nossa parte, a gente vai importar nossa imagem aqui, né? Talvez a parte mais importante da thumb, que vai ser a expressão do cara, o modelo da thumb. Então beleza, eu vou colocar minha imagem aqui e fazer os devidos ajustes. Abri minha imagem aqui, ela já está recortada. Peguei num banco de imagem que eu assino, né? E fica mais fácil, né? Inclusive se você não assina, recomendo que você assine, né? Porque facilita muito o nosso trabalho. E muitas vezes o cliente não vai dar a imagem dele para fazer, né? Então você vai ter que usar mais imagem de banco na arte. Então, show de bola. Eu peguei aqui, Ctrl C, Ctrl V, em Smart Object. Vou dar um Ctrl T para dimensionar, né? Cabeça razoavelmente grande, né? Mais ou menos assim, ó. E aí, o primeiro ajuste que eu vou fazer vai vir aqui em Filter, Camera Raw Filter. Vou aumentar a textura, a claridade e vou deixar um pouco para amarelo. Já porque eu vou até fazer um ajuste no Color Balance mesmo, porque a cor, né? A paleta de cor é preta, amarelo e então, para isso eu já vou deixando uma tonalidade amarelo na imagem, né? Então vou vir aqui, né? Vou vir em Image Adjustments, Color Balance, vou jogar pro vermelho e pro amarelo para dar um alaranjado, um amarelado, né? Uma cor mais quente e tal. Vou deixar mais ou menos assim. Show de bola? E agora eu já vou colocar o texto aqui para depois eu fazer o efeito de luz no nosso modelo também. Vou usar vai ser uma que chama Mangalde, sei lá, acho que fala assim, né? Mangalde, sei lá. Vou apertar T aqui e escrever. E o texto vou colocar qualquer um por enquanto, só para eu posicionar aqui certinho a fonte. Já tá até aqui, né? Mangold. E o amarelo já está selecionado já, que é o amarelo que eu vou usar. Essa thumb. E o texto vai ser mais ou menos assim, ó. Essa dica vai. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou separar, porque esse primeiro aqui eu vou deixar branco por hora. Vamos ver se vai ficar legal, né? Por hora eu vou deixar branco. E a palavra de baixo eu vou deixar amarelo. Deixa eu só dar um Ctrl Z aqui porque eu acabei esquecendo de salvar o amarelo que eu tava. Salvar aqui rapidinho. Aí colocar branco aqui de novo, né? E a parte de baixo eu vou deixar revolucionar. E esse aqui eu vou deixar amarelo, né? Amarelão. E a parte de baixo, vou deixar branco também e vou colocar seu treino. E aí a parada aqui é a gente adaptar, né? Você pode tanto diminuir essa fonte aqui para ficar igual, ou até mesmo você podia aumentar, né? Mas aí a questão aqui, a regra é só deixar tudo do mesmo tamanho mesmo, né? Vou deixar um espaçamento aqui, ó. Vou alinhar elas. Vou agrupar tudo. Seleciono todas as layers, Ctrl G, Ctrl T e aumento aqui, né? E aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar a palavra revolucionar e vou colocar um efeito de gradiente nela. Então, seleciono revolucionar aqui o texto. Eu vou vir em gradiente overlay. E ó, ele já está com o gradiente que eu já tinha configurado para fazer as thumbs. Mas aqui não tem segredo, eu vou até resetar o padrão. Ele tá assim, né? Eu não sei porque que ele tá esse padrão, mas enfim, ó. Para você criar esse gradiente, vou fazer o seguinte. Eu vou vir aqui em Basic só para ficar mais fácil, ó, colocar esse preto e branco. Nessa primeira cor, eu vou dar 2 cliques e vou colocar o amarelo. Na outra, eu vou dar 2 cliques, vou colocar o amarelo também, só que eu vou vir aqui, ó, na letra G, que ele tem um esquema que ele vai... não sai da paleta de cor,
né? E nesse caso fica muito interessante que ele vai esquentando, deixando mais escuro. Não sei qual é a propriedade exata dessa parte aqui do G, mas para esse caso aqui ficou muito interessante, que eu vou descendo. Acho que isso aplica em qualquer cor, né? Faz um teste para você ver depois. Mas nesse caso ficou muito interessante que ele vai indo pro laranja, né? Ele vai deixando mais escuro aqui. E o outro ponto que eu vou criar aqui do gradiente vai ser um amarelinho um pouquinho mais claro, ó. Deixar ele mais ou menos assim. Só que daí que eu vou fazer? Eu vou inverter esse gradiente, ó. Vou dar um menos 90. E daí ele fica dessa forma aqui. Só vou jogar um pouquinho mais pro meio, pra ficar assim, ó. E aí, eu vou colocar um Other Glow nesse texto. Só que eu não vou deixar assim, obviamente, né? Eu vou diminuir um pouco a opacidade. Deixar mais ou menos assim, para não perder a legibilidade também, né? Acho que assim tá legal, deixa eu ver. Parece que não faz diferença, mas... Não, realmente quase não fez diferença, né? Deixar aqui, só que eu vou tirar a opacidade. Acho que agora sim, deu um brilhinho legal aqui, ó. Maravilha. Dou OK. E eu vou pegar esse grupo e vou fazer o seguinte. Vou selecionar tudo. Apertar Ctrl T, né? Segurar Ctrl Shift. Quando aparecer o cursorzinho aqui com o mouse, eu vou dar uma inclinada. Pra ficar assim, ó. Aí fica mais bacana. Pelo menos pra thumb eu gosto muito quando ele fica assim. Eu só tô na dúvida se eu vou deixar esse texto branco ou amarelo. Agora fiquei na dúvida. Eu acho que eu vou deixar amarelo, só que daí eu vou deixar esse efeito no glow. Não, se bem que não dá contraste, né? Caraca, agora fiquei na dúvida. Eu acho que eu vou deixar esse primeiro aqui, ó. Esse primeiro amarelo. E nesse primeiro amarelo, acho que talvez eu vou colocar o mesmo efeito do Revolucionar. O que eu vou fazer? Ó, vou pegar aqui, eu vou clicar com o botão direito, Copy Layer Style e jogar para essa dica, ó. Botão direito aqui, e agora eu coloco em Paste Layer Style para ele copiar. Eu acho que agora ficou mais top, né? Daí ele separou o seu treino, mas deu um destaque também para as outras palavras, né? Talvez eu acho que eu vou até tirar o Other Glow do essa dica. Ah, assim acho que ficou mais interessante, hein? Show de bola. Agora sim, deixar mais ou menos aqui. E agora a gente vai para os ajustes do fundo, né? Colocar um tom mais amarelado. E fazer um brilho também no nosso modelo aqui, né? O cara que tá com cara de espanto. Para fazer esse efeito, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou clicar no nosso background que a gente criou. Vou criar uma nova layer em cima dele. E com um brush amarelo, eu vou clicar aqui, ó. Para dar um brilho a mais, né? Na nossa thumb. Isso aqui vai conversar bastante com o efeito que eu vou querer fazer. Que vai ser o seguinte, ó. Um esquema aqui para você fazer esses efeitos, que é uma técnica bem legal, é o seguinte. Eu vou duplicar essa camada do modelo. E nessa camada do modelo, eu vou colocar um Other Glow. Um Inner Glow, na verdade. Um Inner Glow. Porque aí, ó, eu vou alterar para amarelo a cor. E você vai ver que ele vai aplicar esse Inner Glow em tudo. Só que daí depois a gente vai fazer uma máscara e vai tirar ele. Né? Você vai ver como que eu vou fazer isso já já. Por hora, acho que é interessante que eu vou manter ele só no lado direito, né? Ficou interessante assim. E no lado esquerdo eu vou deixar um pouquinho mais fraco só. Vamos fazendo aqui, ó. Vou dar um OK. E aí que eu vou fazer? Eu vou tirar o fio. O segredo aqui, eu vou tirar o fio. E ele vai ficar só o brilho, ó, se você perceber. Só que o que eu quero fazer aqui? Eu preciso rasterizar os efeitos. Então, clico com o botão direito e venho aqui. Rasterize. Como é que é? Rasterize Layer Style. Aí sim, eu posso criar uma máscara em cima dele. Só que daí, eu tenho que mudar o modo de mesclagem para Add, porque ele perde o modo de mesclagem. E aí na máscara eu vou dar um Ctrl I
E vou revelar o efeito somente nas áreas que eu quero. Vou apertar o brush aqui, pra gente conseguir revelar. E com o pincel branco, eu vou primeiro tirar um pouco a opacidade. E vou revelar em cima, ó. Um pouquinho mais fraco. E um pincel um pouquinho mais forte, eu vou revelando mais aqui, ó. Só mais nas bordas mesmo. E agora com o pincel fraco de novo, esse que é o segredo, você mexer na opacidade aqui, eu vou colocar um pouquinho também nesse lado. No cabelo eu não acho muito interessante, eu vou deletar esse aqui do cabelo um pouquinho, que eu achei muito forçado. E eu acho que de brilho é isso. Acho que não... Eu particularmente não gosto de colocar tanto brilho, é só pra dar um tchan mesmo, né? Porque aí, o que eu vou fazer? Eu vou criar mais um efeito de luz aqui, só que essa luz vindo de fora, batendo nele pra dar uma sensação um pouquinho mais de realismo, né? Aí dá a impressão realmente que a luz tá batendo e tá iluminando ele, né? Aumentar um pouco o brush, vou deixar mais ou menos pra cá. E essa luz eu também vou deixar em Edge, ó. Aí dá uma outra sensação, né? Show de bola. A ideia não é ficar realista, sabe? É só pra dar um tchan na thumbnail, né? Eu achei que também a gente pode fazer um ajuste nessa imagem, só pra deixar ela um pouquinho com mais contraste. Eu vou vir em Filter, Camera Raw Filter de novo, só pra aumentar um pouquinho os realces dele. Porque a luz parece que deu uma apagada, né? Era pra acender, mas deu uma apagada nos contrastes. Então beleza, eu vou vir aqui em Basic de novo, contraste, não vou aumentar muito não, só um pouquinho, ó, claridade, e já era. Show de bola, com uma parada expressiva, né? E deixa eu só ver se fica legal um Other Glow nele também. Vem aqui em Effects, Other Glow, mesma coisa do Inner Glow, só que ele coloca pra fora, né? Acho que ficou interessante, né? Show de bola. Vou deixar assim. Maravilha. Estamos chegando ao final da nossa thumb, né? Só vou fazer o seguinte, eu vou colocar mais uns efeitos de luzes em cima de tudo, para dar uma finalizada. Com o brush amarelo eu vou vir aqui, quase saindo, e colocar mais ou menos para cá, ó. E bem longe também, só para dar essa... Colocar até mais longe, ó, só para dar uma clareada, uma amarelada mais na foto. Eu acho que é isso. O que eu vou fazer agora vai ser fazer uma pós-produção. E para isso eu vou vir aqui, Ctrl Alt Shift E, para criar uma camada em cima de tudo, Convert to Smart Object. Vou vir em Filter, Camera Raw Filter. E aqui no Camera Raw Filter eu vou aumentar o contraste de tudo, né? Aumentar a textura de tudo, a claridade de tudo. E vou fazer o seguinte. Só vou voltar aqui rapidinho só para corrigir o texto. Deletar essa camada e vou vir aqui no treino só para aumentar um pouquinho porque eu achei que ficou meio desalinhado. Frescurite, né? Coisa mínima. Agora sim. Vou voltar aqui e vou dar um Ctrl Shift E, converter para Smart Object, Filter, Camera Raw Filter. Vou vir em contraste, aumentar o contraste, textura, claridade. Lá embaixo eu vou vir em Effects, colocar um pouco de granulado e um pouco de vinheta. E vou dar um OK. Vou reduzir um pouco a opacidade, para não ficar tão forte o efeito. Vou vir aqui no Effects, vou criar um Color Lookup. Nesse Color Lookup eu vou selecionar esse primeiro e vou tirar um pouco a opacidade. Ó, sem Color Lookup, com Color Lookup, ó. Ficou um efeito mais... e ambienta mais a arte, né? E aí eu vou criar um outro Color Lookup só que coisa mínima, vou vir aqui em Field e vou deixar nesse primeiro, só que bem pouco mesmo, ó. Mas aí fica a seu critério. E é isso, terminamos a nossa thumbnail. Thumbnail não precisa ser aquela coisa carregada de arte, é uma parada que a pessoa tem que bater o olho, ler a mensagem e clicar no vídeo, né? E nessa Monster Hack, né? Nesse Monster Hack você aprendeu um monte de técnica, né? Que você pode aplicar em várias thumbnails. Isso aqui você pode fazer com vários nichos e tal, né? Depende muito da identidade visual, mas basicamente é isso.
Demorou? Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações. Tamo junto e te vejo no próximo Monster Hack.